Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, e convoca para as 14h30 a sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 95 de 2017, de autoria dos vereadores Verônica Costa e Rafael Aloysio Freitas, que dispõe sobre a reserva de espaço para mulheres e crianças no ônibus BRT no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Projeto de lei número 1925 de 2016, de autoria do vereador Renato Cinco, que dispõe sobre o uso prioritário dos auditórios nas escolas municipais do Rio de Janeiro e da outras providências. Os vetos estão na pauta. Os vetos estão na pauta, vereador. Projeto de lei número 447 de 2013, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que cria o Programa Municipal de Estágio para Ministério a nível médio e da outras providências. Projeto de lei número 114 de 2017, de autoria do vereador professor Adalmir, que dispõe sobre a criação do programa Disque Solidariedade e da outras providências. Projeto de lei número 187 de 2017. Projeto de lei número 1953 de 2016. Projeto de lei número 418 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 44 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 260 de 2016. Projeto de decreto legislativo número 273 de 2016. Projeto de decreto legislativo número 281 de 2016. Projeto de decreto legislativo de número 6 de 2017. Projeto de decreto legislativo de número 7 de 2017. Projeto de decreto legislativo de número 14 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 30 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 39 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 45 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 32 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 96 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 115 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 88 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 402 de 2017. Projeto de decreto legislativo número 286 de 2016. Projeto de decreto legislativo número 295 de 2017 e projeto de decreto legislativo número 254 de 2017. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, professor Rogério Rocal, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ô, Bruno. Não, abri agora. Já abriu? Ali, chamei o Rocal para poder ler. Por quê? Por que ele está...
É o presidente. Ata da 93ª sessão ordinária, em 25 de outubro de 2017. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e Luiz Carlos Ramos Filho, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Tereza Berg, Leandro Lira, Raimon, César Maia e Luiz Carlos Ramos Filho, 7, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos Filho e ocupa o lugar de secretária a senhora vereadora Tereza Berg, ambos a convite. A sessão é encerrada às 16h07. Pela ordem, senhor presidente. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, vereador César Maia. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, hoje pela manhã, o comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar do Meier foi brutalmente assassinado com 17 tiros de fuzil. Mais uma tragédia e, claro, um assassinato encomendado para nossa cidade que já vive tantas tragédias diárias. Eu pediria a Vossa Excelência um minuto de silêncio pela memória, que Deus o receba, nosso coronel. Acatado o requerimento do vereador César Maia. Vamos proceder um minuto de silêncio. Pela ordem, vereador Renato Cinco. Pela ordem. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu confesso que fiquei bastante indignado com essa decisão dos colegas, de, havendo vereadores na casa, de derrubarem a sessão extraordinária, a sessão ordinária, para convocar uma sessão extraordinária para votar títulos. Não acho que esse seja o método correto, apoiaria uma sessão extraordinária a partir das 18 horas, sem atrapalhar o andamento normal da casa. Mas, diante dos apelos de vários colegas, eu vou me abster de pedir verificação de quórum, fazendo uma solicitação para que daqui até o final do ano a gente não repita esse instrumento, que a gente faça as sessões ordinárias no horário das 14 horas e que, se houver necessidade de uma nova sessão extraordinária, que ela seja feita a partir das 18 horas. Pela ordem, o vereador Rafael Luiz Freitas. Senhor presidente, corroborando aqui as palavras do vereador César Maia, hoje a gente teve aqui a audiência pública e no meio da audiência a gente recebeu informação sobre o acontecido com o comandante do batalhão de polícia militar lá do Meier, Coronel Teixeira. E eu sou testemunha do serviço, da dedicação, né, que ele prestou ali no período que ficou comandando o batalhão do Meier, não só pelo compromisso público de ser um policial militar fazendo o seu ofício, mas também por ser um morador e alguém ligado à própria região, ao próprio bairro, Meier, Engenho Novo, ele e toda a família. Então, nesse momento difícil, prestamos nossos sentimentos a toda a família e fica aqui um registro de ter acompanhado a dedicação com que esse servidor ocupou ali toda a sua trajetória na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Alexandre Esquerdo. Também quero me solidarizar com a família do guerreiro, do valente comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar e também ressaltar que a nossa cidade tem vivido momentos críticos na área de segurança pública. De terça-feira para quarta, um outro policial militar foi executado na frente da família. Um cidadão que saiu do trabalho também foi executado no Caju, na Avenida Brasil.
um jovem de 26 anos, e também um trabalhador que estava com sua família, sua esposa e sua filha de 9 meses no seu carro, na Avenida Vicente de Carvalho, foi brutalmente executado, porque no ato de te tirar o cinto de segurança, esse miliante, esse vagabundo, assassinou um pai de família na frente da sua filha e da esposa. Essa casa, um tempo atrás, estava se mobilizando para uma frente parlamentar, para montarmos uma comissão de irmos até o governador Pezão, ao secretário de Segurança. Quero aqui levantar essa bandeira, essa sugestão, porque nós não podemos ficar inertes a essa situação. Alguma coisa tem que ser feita. Pessoas de bem estão sendo executadas à luz do dia. Se um comandante de um batalhão é executado com 17 tiros à luz do dia, que dirá nós, cidadãos comuns dessa cidade? Então vale aqui uma sugestão a essa casa, faça-se uma frente parlamentar, uma comissão especial, vamos ao governador, vamos ao secretário de Segurança para que alguma coisa seja feita pela nossa população. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador William Coelho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais um policial morto brutalmente na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que já está mais do que provado e comprovado de que o modelo de segurança pública adotado pelo governo do Estado não deu certo. Já está mais do que provado que as UPPs, que o projeto das UPPs é um projeto fracassado. Eu tenho um irmão policial militar, eu tenho amigos que são policiais militares, que relatam o dia a dia dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Se sentem completamente algemados diante de tantos homens fortemente armados e, na maioria das vezes, com armas de guerra. Então está na hora do nosso governo, do governador, assumir que o projeto de segurança pública adotado na cidade e no estado do Rio de Janeiro não deu certo. E começar a buscar mudanças. Não adianta mais manter policiais dentro das comunidades se esses policiais estão reféns da criminalidade, se esses policiais estão reféns dos traficantes, que sobem a comunidade todos os dias, vigiados e sob a mira de fuzis. Então eu espero que esse governo, que caminha para o fim, tome uma decisão e apresente um projeto de segurança pública eficaz para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Jones Moura, depois o vereador David Miranda. Obrigado, presidente. Nós também queremos nos solidarizar à morte do comandante do 3º Batalhão, o coronel Luiz Gustavo Teixeira, e dizer que o Legislativo Municipal também tem responsabilidade. Eu ouvi aqui agora há pouco a fala do nobre vereador Alexandre Esquerdo, quando disse que gostaria demais que a casa se movimentasse e procurasse o governador Pezão para falarmos acerca do como está hoje esse modelo de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E também agora a fala do nobre vereador William Coelho, que cita do modelo falido das UPPs e das dificuldades que tem de avançar na segurança pública o estado do Rio de Janeiro. Mas eu quero colocar que a Alerj
ela tem que se preocupar com essas questões também. E que o governador também tem que se preocupar com essas questões. Mas a pergunta que nós temos que fazer aqui na Casa de Leis Municipais, aqui na Câmara Municipal, é até onde o prefeito Marcelo Crivella tem responsabilidade nas questões da violência na cidade do Rio de Janeiro? Até onde o prefeito Marcelo Crivella pode interferir nas questões da segurança pública para estabelecer a paz social para os cariocas, os cidadãos da nossa cidade? E até onde, agora é a pergunta que não quer calar, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pode também participar e colaborar nas questões da segurança pública municipal? E aí, nobre vereador Alexandre Esquerdo, eu pego um gancho na sua fala dizendo que aqui na nossa casa nós temos uma comissão especial de segurança pública municipal. E eu quero deixar aqui bem claro que nesta segunda-feira, aqui nesta casa, às 18 horas da noite, teremos aqui uma audiência pública com a Comissão de Segurança Pública, composta pelo vereador professor Adalmir, Juninho da Lucinha, Zico Bacana, e eu também estou compondo, presidindo a comissão. Portanto, eu quero deixar claro que a participação de todos os vereadores é também os nobres vereadores dessa casa contribuindo para as questões de segurança pública do município. Segunda-feira, aqui no plenário, 18 horas, vamos debater a segurança pública municipal, as questões da Guarda Municipal armada, desarmada, o prefeito interferir nessas questões, e eu conto com a presença de todos. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador David Miranda. Pela ordem. Hoje teve a audiência pública de saúde aqui, e a gente viu a movimentação que teve do lado de fora da casa e aqui dentro da casa. Começamos a ter um diálogo sobre o que está acontecendo com a saúde e teve bastante força desde a semana passada, os médicos, quando decidiram fazer a greve, isso fez bastante pressão em cima do prefeito, e quando os outros agentes de saúde se juntaram, mostrou bastante força. O prefeito falou que ele tinha um orçamento para o ano que vem, fazendo um corte de 500 milhões dentro desse orçamento, que já esse ano ele fala que ele não consegue pagar, e ele me vem falar que ele vai conseguir isso com o imposto do ISS. Analisando o DSO, a gente pode ver que quem teve mais queda esse ano na arrecadação foi o INSS. Então, o ISS, desculpa. Eu não sei como é que o prefeito consegue falar isso. Mais uma vez, a gente vendo uma resposta demagoga do prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro para só parar os movimentos. A gente sabe que ele está com caixa aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que chamar a secretária aqui para saber, a secretária da Fazenda, para saber por que ela fala que a gente não tem caixa, porque a discrepância para o ano passado de arrecadação para esse ano está quase a mesma, só a diferença que faz real mesmo são os empréstimos que a Prefeitura pegou no período do ano passado para poder fazer a Olimpíada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Então a gente tem que chamar a secretária da Fazenda aqui na casa para saber por que as contas dela não estão batendo com as contas que estão aparecendo ali dentro do DCO. A outra coisa, querendo dialogar só rapidinho com o vereador Jones Moura, a responsabilidade do prefeito é de ser gestor da cidade. Quando tem problema na cidade, ele tem sim que ter responsabilidade aqui de ter diálogo com o Estado, que tem a maior frota de defesa da cidade, que é a Polícia Militar. Então o prefeito tem que estar sentando sim para fazer estratégia com o governador para amenizar essa situação que está acontecendo aqui. Não é a Guarda Municipal que vai amenizar com arma mais na rua essa situação. De novo, batendo nessa tecla aqui, como já apareceu esse assunto nos jornais semanas atrás. Então o prefeito tem que sentar, nós temos aqui ainda a verba na cidade para poder fazer isso, ele pode fazer acordo e conseguir colocar a polícia com um sistema de inteligência melhor para a cidade, para parar essa violência que a gente está aqui. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Fernando William. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro queria comunicar que ontem, enfim, não pude estar presente à sessão por conta, enfim, de um acidente que ocorreu com meu filho, e eu passei o dia no hospital acompanhando. Felizmente,
né, não foi além de uma fratura na perna, se encontra bem. Segundo, queria me congratular, ou, enfim, dizer que, da mesma forma que outros vereadores se manifestaram aqui em relação a essa gravíssima situação que foi o assassinato com vários tiros de fuzil do comandante Teixeira, do batalhão do Meyer, eu vejo nessa situação o cenário, né, de segurança em que chegou a cidade do Rio de Janeiro. Como todas as coisas que dizem respeito à cidade devem merecer de nós intervenção, né, interferência, a busca de solução, eu entendo, como alguém sugeriu aqui, que nós devêssemos, até mais do que uma comissão de vereadores, mas se pudéssemos todos os vereadores, pelo menos todos aqueles que estivessem dispostos, né, irmos marcando o presidente uma reunião com o governador e com o secretário de Segurança, para que nós pudéssemos tratar dessa questão. É óbvio que para tratar de uma questão, né, complexa como é a questão de segurança, nós não poderíamos ir ao governador, ao secretário de Segurança, sem um mínimo de coesão em torno de propostas, né? Se chegássemos à frente do secretário, do próprio governador, cada um esticando a corda para um lado, isso não levaria a lugar nenhum, seria perda de tempo para nós e para o governador. Mas eu acho que há consenso entre nós em relação à política de segurança, alguns consensos. Né? Então, sugerirei a Vossa Excelência, presidente, né, que a gente tem marcado reuniões aqui e não consegue realizá-las, mas que marcasse uma reunião específica com o tema segurança pública, né, convidando todos os vereadores, os líderes, etc. e tal, para que dessa reunião nós pudéssemos extrair uma proposta da Câmara de Vereadores, mínima que fosse, para ser encaminhada, né, ao governador e ao secretário de Segurança, com vistas, né, ao enfrentamento desse problema gravíssimo que é a insegurança da cidade do Rio de Janeiro. Culminou hoje, né, com um brutal assassinato de um comandante, mas assim, numa semana tivemos uma turista assassinada na Rocinha, aliás, uma irresponsabilidade imensa, né, da agência de turismo, tivemos crianças assassinadas em São Gonçalo, né, cidadãos assassinados em Vicente Carvalho, enfim, foram várias notícias que demonstram que eu acho que a gente chegou a um determinado limite. E a Câmara tem que se posicionar em relação a essa questão e deve fazê-lo, no meu entendimento, não como o papel de um vereador, de uma comissão, seja lá do que for, mas assim, uma intervenção, uma decisão, né, da Câmara de Vereadores em relação a essa questão. Essa é a sugestão que faço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Raimon. Presidente, é só para não passar batido, é importante a gente fazer memória do dia de ontem. O dia de ontem, o golpista e usurpador Michel Temer foi livrado de novo pelo Congresso Nacional. Então eu queria trazer aqui a lembrança dos 20 deputados do Estado do Rio de Janeiro que votaram dizendo que está tudo certo, que esse negócio de corrupção, isso é invenção, isso não existe no governo Temer, não. Aquelas malas do Gedel, aquilo era figurinha, que a mala de 500 mil é mentirinha, que a JBS, a delação, aquilo não existe nada daquilo. O que existe mesmo, são convicções do Ministério Público e do juiz Moro a respeito do presidente Lula. Não tem nenhuma prova, mas isso nós temos convicção. Agora, do Temer, ninguém tem convicção nenhuma, aliás, tem provas concretas. Então, quero trazer aqui a lembrança desses senhores e senhoras que ontem votaram contra o povo do Rio de Janeiro e que votaram a favor da corrupção, a favor do usurpador e golpista Michel Temer. Alexandre Serfioles, do PMDB, Alexandre Vale, do PR, Altioneu Cortes, do PMDB, Áureo, do Solidariedade, Celso Jacó, do PMDB, Cristiane Brasil, do PTB, De Jorge Patrício, do PRB, Francisco Floriano, do DEM, Júlio Lopes, do PP, Leonardo Pisciani, do PMDB, Marcelo Delaroli, do PR, Marco Antônio Cabral, do PMDB,
Paulo Feijó, do PR, Pedro Paulo, o espancador de mulheres, do PMDB, Roberto Salles, do PRB, Rosângela Gomes, do PRB, Simão Cecim, do PP, Soraya Santos, do PMDB, Valnei Rocha, do DEM e Zé Augusto Nalim, do PMDB. São esses os 20 deputados que desonraram o mandato popular do povo do Rio de Janeiro e votaram a favor de Temer. Quero aqui fazer saudação de 2 deputados federais que partilharam conosco aqui desta Câmara, que é o vereador Luiz Carlos Ramos e a vereadora Laura Carneiro, hoje deputado e deputada federal, que votaram pela continuidade da denúncia do senhor golpista, usurpador e mentiroso, corrupto Michel Temer. Senhores vereadores, eu peço a atenção dos senhores. Anteontem, eu fiz um apelo motivado em decorrência da discussão de emenda apresentada ao projeto do vereador Raimon, que estava tramitando, e que a proposta de tramitação em regime de urgência, propus que nos encontrássemos hoje para discutir esse tema. Propus colégio de líderes e demais vereadores que, porventura, se interessassem a respeito dessa pauta. E, efetivamente, nos reunimos hoje na presidência e o resultado dos entendimentos é no sentido de nós temos, não é cercear o direito de apresentar requerimento em regime de tramitação em regime de urgência, mas que respeitemos a pauta que vamos passar a elaborar a partir da próxima semana da seguinte forma: cada vereador apresentará 2 projetos de leis à presidência, estabelecendo a prioridade da tramitação desses projetos. O número 1 será aquele que será incluído na pauta, e nós vamos elaborar uma pauta com 51 projetos de leis, imaginando que todos os vereadores apresentem sugestão. Quem não apresentar, nós vamos diminuir o número de projetos que serão inseridos na pauta. E só voltaremos a incluir novos projetos após esgotar a votação dessa rodada, de forma que todos os vereadores terão um tratamento igualitário e terão seus projetos aprovados, tornando dispensável a utilização de requerimento de regime de urgência em tramitação de projeto, que na maioria das vezes não tem razão de ter a urgência solicitada. Trata-se apenas de uma articulação bem engendrada para poder aprovar o projeto na Câmara dos Vereadores. Então, este é o princípio. E o apelo para que os senhores vereadores, salvo, repito, em questões extraordinárias, onde se justifique a utilização do expediente de tramitação em regime de urgência, para que não assinemos requerimento nesse sentido. A outra questão versa depois eu darei a palavra pela ordem dos senhores, que nós estamos ainda elaborando a pauta da ordem do dia, então nós podemos conversar aqui à vontade. A outra questão versa sobre questão de ordem. Por exemplo, na tarde de hoje, já foram feitas, e eu estou aqui catalogando, 8 questões de ordens. 8. Tem tido sessão de termos 20 questões de ordem sem votar um único projeto. E, rigorosamente,
Nenhuma dessas solicitações se refere efetivamente à questão de ordem. Tenho procurado sempre ser bem flexível, mas tiramos a seguinte proposta: não vamos tolir a utilização desse expediente aos senhores vereadores, mas a cada 3 questões de ordem, nós vamos votar um projeto de lei. Não vou conceder, exceto que o vereador me diga, é efetivamente sobre questão de ordem, sobre a direção dos trabalhos. Aí está excepcionalizado e nós vamos acatar. Fora isso, 3 situações, vamos votar um projeto. A pauta tem que andar. E, por fim, eu peço aos senhores vereadores que encaminhem esses 2 projetos, se possível ainda hoje, para que a próxima pauta da ordem do dia vai obedecer a esse critério. Semana que vem, já vamos observar a esse critério. Basta que os senhores vereadores indiquem, pode ser até amanhã, 2 projetos na ordem de prioridade, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora, que fica com a responsabilidade de elaborar uma pauta com 51 projetos. Então, era isso que eu queria dar conhecimento aos senhores vereadores. Isso foi fruto de um consenso. Não estou assegurando que é acertado ou errado, mas eu acho que vai fluir bem os trabalhos legislativos a partir dessas decisões. O vereador Raimon queria... primeiro o vereador Antônio de Paulo. Senhor presidente, eu apenas quero saudar Vossa Excelência e o Colégio de Líderes por essas decisões que estabelecem a ordem, portanto, estabelece com isso o progresso dessa casa. Portanto, eu ouço com bastante alegria essa sua exposição. Apenas uma pergunta, senhor presidente. Dentro das questões de ordem que Vossa Excelência disse que chegaram a essa conclusão para o bom andamento do nosso trabalho, ainda se mantém a regra de, no máximo, 3 questões de ordem por cada parlamentar, não podendo exceder essas três solicitações de ordem. Na tramitação de cada projeto. Ok, então está ok, obrigado. Em relação à questão de ordem, eu esqueci de fazer menção. Ficou acertado também, por favor, eu peço a atenção dos senhores vereadores. Me é muito constrangedor ficar a cada instante dizendo, obrigado, vereador, respeite tempo. Então, nós vamos estabelecer, vamos cumprir o que determina o regimento. 3 minutos para a questão de ordem. Então, 3 minutos. Quando completar os 3 minutos, eu direi 30 segundos para encerrar. Decorridos os 30 segundos, eu vou desligar o microfone. Isso é impessoal e será o tratamento igualitário para todos os senhores vereadores. Então, foi o que ficou acertado, pleito dos próprios vereadores na reunião de hoje. E não houve questionamento contrário a respeito dessa questão. Palavra pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente, eu queria também que os vereadores compreendessem a minha fala, até porque é uma fala de diálogo com o que o senhor expôs até agora. Com certeza. E Vossa Excelência tem algumas questões que são discricionárias da mesa diretora, nós compreendemos perfeitamente. A questão do tempo dos 3 minutos são regimentais, questão de ordem, ok, está tudo certo. Eu só tenho uma leve discordância, e respeitosamente dizer ao senhor, eu não entendi, porque eu participei da reunião enquanto pude, porque eu estava aqui na audiência, subi, mas o assunto estava colocado sobre a mesa. Eu, de fato, não compreendi que já tenha havido um consenso. Não compreendi dessa forma. Inclusive, nós saímos da reunião dizendo que quando terminar... A não ser que eu tenha escutado diferente. Os vereadores disseram, quando terminar a audiência lá embaixo, foi uma proposta, se não me engano, o vereador doutor Jairinho disse assim, nós voltaremos à mesa para continuar. Então, presidente, me perdoe,
mas acho que ainda não costuramos o consenso. E aí eu quero colocar uma questão que eu acho que as pessoas podem pensar que toca exclusivamente a mim, mas que toca a todo mundo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto na pauta para ser aprovado, que é o projeto da população em situação de rua. Tem uma emenda que a vereadora Marielle conseguiu aprovar em primeira discussão, e ela está consignada no corpo do projeto, já no projeto que vem para a segunda discussão. Os vereadores têm direito de fazer emendas para, por exemplo, retirar a emenda da vereadora Marielle ou para mexer em algum artigo do projeto original. Isso é legítimo, o vereador tem direito de fazer isso, ok. A questão toda, presidente, quando nós colocamos o projeto em regime de urgência, e olha que esse projeto, eu já expliquei aqui por diversas vezes, nós temos população em situação de rua morrendo na cidade, estou dando um exemplo bem caricato, para a gente entender como é que nós, da minoria, seremos muito prejudicados com isso. Aí, o vereador, o projeto está na pauta, correndo normal, chegou a hora do projeto ser votado. Por uma questão que pode muito bem ser discutida, um vereador vai lá, coloca uma emenda e manda o meu projeto para tramitar mais 3 meses. Percebe, presidente? Então, o artifício que me é regimental, que me é legal de usar o requerimento de urgência, está me sendo tolhido nesse momento, já que temos um consenso nesse sentido, sabe? Porque senão, daqui a pouquinho eu não consigo aprovar mais nada. Então, eu sou daqueles, e tenho aprendido isso, aprendido com outros vereadores que são mestres aqui nessa casa e que têm me ensinado. Tenho aprendido o seguinte: um projeto está na pauta, ele é passível de ser aprovado e de ser rejeitado. Não tenho problema com isso. Eu estou aqui há 3 mandatos, eu nunca dei uma pernada em vereador nenhum para tirar projeto de pauta, para botar uma emenda com uma vírgula só para tirar o projeto de pauta, mas infelizmente isso também faz parte do parlamento. Às vezes isso também acontece entre nós. E aí, um projeto desse, presidente, o pessoal bota lá uma emenda só para tirar o projeto de pauta, quando na verdade podia discutir com o autor uma emenda. Não tem um problema se a emenda que os vereadores querem colocar, se a gente colocar sob a atenção do plenário e o plenário derrotar a emenda. Ok, nós vamos lutar para aprovar a emenda ou para rejeitar a emenda, e quem tiver mais voto leva. Essa é a visão do parlamento e, portanto, esse parlamento, desse jeito constituído, ele respeita as minorias. Senão, ele não respeitará. Um outro projeto, estou concluindo, um outro projeto. Eu quero colocar esse ano para votar ainda, e aí é um direito meu. É um projeto que está tramitando, que é um projeto que atualiza, que modifica a lei do vereador Porfírio sobre a dupla função. É um projeto polêmico. Eu quero que esse projeto seja apreciado. Eu vou votar favorável ao projeto, alguns vereadores vão votar contra, mas aí é preciso que os vereadores opinem sobre o projeto. Eu acho que esse argumento de consenso, acho que ele não existe ainda, presidente, a gente precisa de conversar sobre ele. Vereador Raimon, ficou pacificado nesse encontro, Vossa Excelência ainda não tinha chegado, de que nós utilizaríamos dessa metodologia. Completar os 51 projetos, votar todos eles, e Vossa Excelência que vai priorizar qual é o seu projeto. Ninguém vai conduzir o desejo de Vossa Excelência. Vossa Excelência que vai fazer a pauta, o seu projeto vai estar na pauta. Então, Vossa Excelência dê prioridade a isso. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: se existir ânimo do colegiado em retirar um projeto da pauta, mesmo que ele esteja tramitando em regime de urgência, cabe substitutivo que o retira da pauta da mesma forma. Então, não será dessa forma, será num procedimento de entendimento, de amadurecimento, num diálogo entre nós. É aí que nós vamos encontrar o caminho que vai permitir um trabalho mais agilizado. Pela ordem, o vereador Marcelo Siciliano. Leandro Lira, por exemplo, tinha apresentado uma outra proposta, que a gente ficou em suspense. Eu darei a palavra a Vossa Excelência na ordem. Marielle Franco, desculpa, antes de Vossa Excelência. Pela ordem, tá, senhor presidente? É para colaborar na discussão e lembrar que, para além, eu acho que a gente vai estar garantindo o regimento. Acho que esse do tempo regimental,
das discussões e queria reforçar e reiterar o que eu falei na reunião lá em cima. A utilização do pequeno expediente para que a gente possa debater com 10 minutos, com os 20 minutos, as grandes questões e a diferença que nós temos, que nós sabemos. Agora, há uma prestação de conta necessária para a sociedade e aí o avanço da pauta é fundamental. Queria registrar, presidente, o nosso projeto de resolução, não só da bancada, mas 7 de 2017, que limita a uma emenda e a uma subemenda. Porque eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, na linha do que o vereador Raimon, que também é consignado aqui nesse projeto de resolução, estava falando. A gente precisa dar andamento da pauta, mas não pode, pelas divergências e pelas diferenças políticas, dar pernada no colega. Ganha no voto, perde no voto. Garante que não seja com um novo projeto de retirada de vírgula que a gente barre a tramitação. Acho que a gente precisa prestar contas desse trabalho e é fundamental o andamento da pauta. Para isso, acho que o projeto de resolução da bancada e mais amplo pode ser uma alternativa ao projeto de lei de 7 de 2017. Pela ordem, o vereador Marcelo Siciliano. Presidente, eu acho que o senhor está tomando uma iniciativa maravilhosa, trazendo essa discussão em plenário, anteriormente na sala de reuniões. E eu acho que é exatamente isso que está faltando. Nós temos o pequeno expediente para discutir, os vereadores trazerem os temas à tona e tratarem dos assuntos de relevância para cada vereador. Mas eu acho que a pauta tem que avançar, todos os vereadores têm seus projetos. E eu acho que, só para complementar, o senhor falou que vai avisar 30 segundos antes de acabar o tempo, respeitando o regimento. Eu acho que Vossa Excelência tem que avisar com 2 minutos e 30 para cortar o microfone com os 3 minutos, como diz o regimento. Porque se abrir o precedente avisando aos 3 minutos, como manda a regra, aí vira 3 minutos e meio, daqui a pouco vira 4, vira 5, e aí a regra acaba tendo exceção e aí volta tudo ao normal. Obrigado, presidente. Correto. Palavra pela ordem, vereador Raimon. Prefeito, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Depois. Presidente, a minha questão, eu volto à mesma questão. Eu estava na reunião quando essa proposta que o senhor apresenta, ela foi colocada. O final dela estava sendo colocado. Aí eu lembrei, o vereador, por exemplo, Leandro Lira, ele disse assim, vamos apresentar no máximo 5 para o vereador. Aí, não, 5 não dá, porque aí vamos ter, só de vereador, vamos ter 5 vezes 51, 255 projetos. É claro. Então, mas o que eu estou querendo alegar aqui é que não houve o consenso e que nós ficamos de voltar para discutir. Porque eu acho, presidente, que a gente tem que dar um andamento mais célere aos nossos projetos, eu concordo com isso. Eu acho que nós não devemos usar o artifício da urgência em tantas vezes seguidas. Ok, está tudo certo. Mas se a gente pensar bem, tem alguns projetos, por exemplo, o projeto da dupla função. Dupla função é um projeto que está tramitando desde 2010. Se eu apresentar um projeto, ontem apresentei um projeto sobre censura, contrário à censura, por conta dessa história aí de arte, eu apresentei um projeto ontem. Se hoje eu trago esse projeto, passou pelas comissões, terminou, ninguém conhece o projeto, aí eu venho aqui e apresento ele com urgência, aí de certa forma é quase uma deslealdade da minha parte, porque os vereadores não conhecem o projeto. Mas se é um projeto que está tramitando há 2, 3 anos, surgiu, por exemplo, a ideia de fazer assim, vamos fazer 24 horas. Então tem outros caminhos que eu acho que o consenso ainda temos mesa para fazer, presidente. Eu acho que ainda temos mesa para fazer. Pela ordem, vereador Tony de Paulo. Senhor presidente, eu queria encaminhar a Vossa Excelência e ao Colégio de Líderes também uma sugestão que eu não sei se é cabível dentro da fala do nobre vereador Raimon, dessa sua preocupação com que convencionou se chamar aqui de pernadas, né? Quando um projeto, senhor presidente, for emendado, será que não poderíamos garantir que esse projeto seja um projeto a tramitar na exceção
ou seja, garantir que ele tramite em regime de urgência, já que ele foi emendado, para não ocorrer o que o nobre vereador Raimon disse, ou seja, emendou o projeto, ele vai ser discutido daqui a 2 meses ainda, tá certo? Ou seja, se nós estamos estabelecendo regras, por que não poderemos estabelecer exceção a essa regra? Ou seja, qual é a exceção de se apresentar um projeto em regime de urgência? Na verdade, senhor presidente, nem seria o vereador que iria apresentar. Automaticamente esse projeto, por ter sido emendado, ele é apresentado em regime de urgência. Essa é a minha primeira sugestão a Vossa Excelência e ao colegiado de líderes. A segunda sugestão, senhor presidente, nós estamos com a tecnologia muito avançada. Eu sugiro e eu concordo com os 3 minutos, mais 30 segundos. Mas o senhor ou quem estiver presidindo a sessão vai atravessar um constrangimento muito grande, senhor presidente. Por quê? Porque nas sessões mais acaloradas, o senhor ou quem estiver presidindo a sessão vai ser acusado de que, na verdade, não se respeitou os 3 minutos, de que, de alguma forma, boicotou esses 3 minutos, por mais que o senhor diga, faltam 30 segundos. Então, eu sugiro ao senhor, à mesa, que nós tenhamos um sistema de corte automático do microfone a partir do tempo estabelecido, como acontece em Brasília. Agora, o que não pode, senhor presidente, na minha opinião, para não expor a mesa, é que o corte automático venha no dedo. Porque se o corte automático vier no dedo, o dedo é questionável, não é? Tem dedo de direita e tem dedo de esquerda. E aí poderá questionar qual foi o dedo que apertou. Então, é uma sugestão, é algo simples que a casa consegue adaptar, como hoje nós temos lá no Parlamento Federal. É uma sugestão, essas 2 sugestões. Palavra pela ordem. Não, ainda está elaborando os avulsos. Palavra pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Senhor presidente, eu acho que é válido o que o senhor falou, mas não seria melhor a gente ter um dia, fazer uma extraordinária e botar todos os projetos? Porque o senhor está querendo botar os 51 projetos. Esse projeto talvez não dê para resolver na semana. Qual seria a sua sugestão se esses projetos não fossem aprovados dentro da semana? Essa é a primeira hipótese. Agora, dentro do regulamento, que nós teríamos que botar aqui, é que as pessoas aqui falam, quero parabenizar o Rodrigo Maia, por como ele conduziu ontem a eleição lá do Congresso. Mas se a pessoa votou contra ou a favor, não é admitível aqui nessa casa que a pessoa tem seus motivos para votar contra ou a favor, como acontece aqui nessa casa. O que eu não gosto para mim, eu não gostaria para ninguém, eu não sou advogado de ninguém, mas eu acho que as pessoas têm que falar com o corpo presente. Não é falar de se fulano votou contra ou a favor. Ele tem os seus motivos para votar contra ou a favor. Então seria a pessoa presente aqui, teria que botar isso no regulamento, viu, presidente? Muito obrigado. A sessão fica suspensa. Posso só uma perguntinha só? Pois não. Uma perguntinha. Essa nossa delimitação de urgência valerá para o Legislativo e para o Executivo ou só para o Legislativo? Não. O prefeito também poderá colocar regime de urgência quando ele quiser? Raimon, vereador Raimon, eu coloquei de que essa não é uma regra rígida. Essa regra poderá ser flexibilizada na medida que se justifique a necessidade da urgência. Por exemplo, tivemos agora, recente,
um projeto que propunha que o município contraísse empréstimo. E era urgência desse projeto, porque é com esse recurso que vai se efetuar o pagamento das folhas de pagamento para assegurar o pagamento, inclusive, em dia e o do 13º. Então, se justificou que aprovássemos em regime de urgência para que o Executivo pudesse iniciar tratativas com o governo federal visando a obtenção desse empréstimo. Então, haverá sempre a flexibilidade na medida que se justifique a urgência. Vereador Renato Cinco, quer falar pela ordem? Pela ordem, Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente. É apenas no espírito de preservar a sessão, eu identifiquei aqui entre os projetos de decreto legislativo, o número 6 de 2017, ele propõe a entrega da medalha para o deputado Áureo Lídio, que ontem votou contra as investigações ao presidente Michel Temer. Então eu queria sugerir que o autor, que não está presente no plenário agora, ou algum outro vereador, peça o adiamento do projeto 6 de 2017, porque senão eu vou ter que pedir a votação nominal e pode derrubar a sessão. Eu não vou permitir que seja aprovada a medalha Pedro Ernesto por um deputado que ontem votou contra as investigações para o Michel Temer, sem pedir votação nominal. Então, eu já estou antecipando o que eu pretendo fazer, solicitando, se não quiserem fazer a votação nominal nessa sessão, para que peçam o adiamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, dentro de todas essas falas e dessa decisão do nosso colégio de líderes, eu quero encaminhar uma outra sugestão também à mesa, de que tudo isso que está sendo proposto, certo, se torne regimental, não é? Porque se esta regra não se tornar, senhor presidente, regimental, ela fica muito subjetiva, não é? A gente está aqui discutindo muito bem, estamos lhe entendendo, só que na prática, se isso não virar regimental, vai ser sempre questionado o tempo todo. Então, é uma sugestão que eu quero encaminhar a Vossa Excelência. Muito bem. Bem, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra pela ordem, a presidência suspende a sessão por alguns minutos para a confecção de avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Já encontra-se à disposição dos senhores vereadores o espelho da ordem do dia, aqui na mesa diretora dos trabalhos. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 95 de 2017, de autoria dos vereadores Verônica Costa e Rafael Luiz Freitas, que dispõe sobre a reserva de espaço para mulheres e crianças no ônibus BRT no município do Rio de Janeiro e da outras providências, pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, vereador Antônio de Paula. Vereador Antônio de Paula, para emitir o parecer ao veto. Pela rejeição. Isso parecer pela rejeição. Pela rejeição. Em discussão o projeto. Pela ordem, vereador Carlos Caiado. Presidente, solicito adiamento da matéria por uma sessão. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1925/2016,
de autoria do vereador Renato Cinco, que dispõe sobre o uso prioritário dos auditórios das escolas municipais do Rio de Janeiro e da outra providência. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir parecer, vereador Antônio de Paula. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer pela rejeição ao veto. Em discussão. Para encaminhar. Para encaminhar a votação. Solicita de... Está em discussão. Pela ordem? Pela ordem, então, desculpa. Fazendo a fala, desculpa. Peço para... Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar a votação, vereador Carlos Caiado. Solicita de emenda a matéria para uma sessão, senhor presidente. Proposto de adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total posto ao Poder Executivo ao projeto de lei 447/2013, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que cria o Programa Municipal de Estágio para o Magistério de Nível Médio e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Para emitir o parecer, vereador Antônio de Paula. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer pela rejeição. Em discussão. Pela ordem, vereador Carlos Caiado. Solicito adiamento da matéria para uma sessão, senhor presidente. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 114/2017, de autoria do vereador professor Dalmia, que dispõe sobre a criação do programa Disque Solidariedade da outra providência. Pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer do vereador Antônio de Paula pela rejeição ao veto. Em discussão, pela ordem do vereador Carlos Caiado. Solicito adiamento da matéria para uma sessão, senhor presidente. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 187/2017, de autoria da vereadora Luciana Novaes, que institui horário exclusivo para a visitação de pessoas com deficiência intelectuais ou mentais em museus, casas culturais do município. Pendente parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, vereador Antônio de Paula. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer pela rejeição. Pela ordem, senhor. Em discussão, pela ordem do vereador Carlos Caiado. Solicito adiamento da matéria para uma sessão, senhor presidente. Proposto adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1953/2016, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que dispõe sobre a inclusão do grupo sanguíneo fator RH no uniforme ou capacete de motoboys, mototaxista no município do Rio de Janeiro. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Carlos Caiado. Solicito adiamento da matéria para uma sessão, senhor presidente. Adiamento por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 35, de autoria do vereador Renato Cinco, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Mohamed Ali Abdel Moati Kenavi. É isso? Então que seja. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 44/2017, de autoria do vereador Raimon, que concede título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro a Luiz Severino da Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada e dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação especial, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1958/2016, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dá o nome de rua Raimundo Augusto Ribeiro, a Rua B, localizada na Avenida Santa Cruz, entrada 8.250, comunidade Marco 7, Senador Camará. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, vereador Júnior da Lucinha.
Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Marcelo Siciliano. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, o vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável em discussão, projeto, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 1964, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dá o nome de Edilson Andrade Rodrigues, Canelão. A praça é inominada, localizada na Avenida Santa Cruz, número 8.250, Marco 7, Senador Camará. Pendente do parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, vereador Fernando William. Bom, apesar de eu não conhecer o Canelão, voto a parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Marcelo Siciliano. Parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável para emitir parecer pela Comissão de Educação, vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, apesar de não conhecer. Parecer favorável em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 88/2017, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui na Lei 5.242/2011, a Assembleia de Deus, Ministério, Vida e Luz como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada, retornará em segunda votação. Discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 96/2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui na Lei 5.242/2011 a Sociedade Bíblica do Brasil como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 115/2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui na Lei 5.242/2011 a Associação Instituto Transformar, como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 136/2017, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que inclui o Dia do Conselho Brasileiro de Psicanalistas e Terapeutas no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146/2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Desculpa, refazendo a fala, pendente parecer da Comissão de Cultura. Para emitir o parecer, vereador Tarcísio. Vereador Raimon. Vereador Raimon. Alô, som. 3. Oi. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 143/2017,
de autoria do vereador Felipe Michel, que inclui na Lei 5.242 de 2011 a Associação Brasileira de Psiquiatria como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Consignando voto contrário do vereador Renato Cinco. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 188/2017, autoria do vereador Tarcísio Mota, que altera o nome da estação do VLT localizada na Praça 15 e cria o Largo do Almirante Negro João Cândido. Pendente parecer da Comissão de Educação. Para emitir parecer, vereador Raimon. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei 254/2017, autoria do vereador Zico, que inclui na lei número 5.242 de 2011 o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano do Brasil como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 295/2017, autoria dos vereadores Rosa Fernandes e Carlos Caiado, que dá o nome de engenheiro Ana Maria Carvalho Nassif, ao viaduto inominado, localizado no entrocamento da Avenida dos Campeões com a Avenida Brasil, bairro de Bom Sucesso. Pendente parecer da Comissão de Assuntos Urbanos. Para emitir o parecer. Vereador Ítalo Silva. Meu parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, vereador Raimon. Educação, presidente? Eu não sou membro da educação, não. Desculpa, Tarcísio Mota. É porque eu sou Raimomo e o Tarcísio que é cheinho. Mas tem uma trajetória na educação muito respeitável, vereador Raimon. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. O PL número 300/2017 fica prejudicado e vai ao arquivo com base no artigo 268. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 402/2017, autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui na lei 5.242 de 2011 a Igreja Metodista da Aliança em Senador Camará como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, retornará em segunda discussão. E aqui agora, a Tânia Ponte. Tânia, encaminha essa votação aqui. Eu não posso. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 418 de 2017, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Carlos Caiado, Cláudio Castro, mesa diretora, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que institui Programa de Aposentadoria Incentivada, PAI,
no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar. Para discutir ou para encaminhar? Para encaminhar ao vereador Fernando Ilha. Bom, eu até fui uma das pessoas que sugeri que se fizesse esse projeto. No entanto, assim, eu não estou sem o texto do projeto aqui. Para facilitar, até me disponho a votar a favor. A gente tem o texto do projeto para a segunda votação, porque tem algumas situações que a gente tem que ter cuidado, né, na aprovação desse projeto. Não vou nem tomar tempo dos vereadores em relação a isso. A cópia do projeto, para a gente poder dar uma olhadinha. Até porque você tem cara que tem prazo, você vai incentivar o cara. Não está no sistema? Não está no sistema? Não está no sistema? Não, eu estou encaminhando, você podia dar uma lida no projeto, né? O projeto de evolução incentivada, tudo bem. Não é ruim, acho até bom. Vereador Fernando Ilha, está disponível no sistema, no próprio tablet que o vereador recebe. Bom, o vereador Carlos Caiado generosamente explicou, né, as preocupações que eu tinha. O encaminhamento é favorável. Peço que, em segunda votação, o vereador Carlos Caiado ou outro vereador da mesa dê uma explicação geral para que os vereadores votem com mais clareza. Obrigado. Encaminhamento favorável. Obrigada, vereador. Não havendo mais quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Pela ordem. Registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 260, de autoria do vereador de 2016, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, jornalista Rogério Ferreira de Araújo. Pendente parecer da Comissão de Educação, para emitir o parecer vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável em discussão projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 273/2016, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro pós-mortem a Luiz Severiano Ribeiro, fundador do grupo Severiano Ribeiro, empresa da área cinematográfica. Pendente parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Tânia, continua aqui. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 281,
de 2016, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cláudio Bonfim de Castro e Silva. Pendente da comissão de parecer, do parecer da Comissão de Educação. Convido o vereador Tarcísio Mota para emitir o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 286, de 2016, de autoria da vereadora Laura Carneiro, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Tereza de Almeida Rosa Cárdomo Lobo, pendente de parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, nobre vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem querer discutir. Está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 6 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Áureo Lídio Moreira Ribeiro, deputado federal. Em discussão a matéria. Bom, a matéria ainda está pendente da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, o vereador Paulo Messina. Presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Não havendo quem mais queira discutir. Não, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tânia, presidenta, registrar o voto contrário. Registrando o voto contrário dos vereadores Tarcísio Mota e vereadora Marielle Franco e vereador Renato Cinco. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2017, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Marcelo Ferreira Alves, presidente da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, Rio Tour. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário da vereadora Marielle Franco. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 14 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao senador Romário de Souza Faria. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2017, de autoria do vereador Renato Moura, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a João Ferreira Neto, prefeito de São João de Meriti. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, o vereador Paulo Messina. Vereador Paulo Messina para emitir o parecer.
Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda número 1. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação ao projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Tarcísio Mota e da vereadora Marielle Franco. Passa-se a matéria seguinte. Registrando também o voto contrário do vereador Paulo Messina. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Silvio Ernesto Coxiariala, filho. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 21 de 2017, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Fabiano Gerbasi Sardinha. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 30 de 2017, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cláudio Luiz Lotenberg, médico oftalmologista. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, o vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 32 de 2017, de autoria da vereadora Marielle Franco, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Elza Santiago. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. E para emitir o parecer, o vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo número 39 de 2017, de autoria dos vereadores Cláudio Castro, Renato Moura e Zico Bacana, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Vinícius Medeiros Fará. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Educação. Para emitir o parecer, o vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não vendo quem queira discutir, está encerrada a discussão e em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Chiquinho Brazão. Só aqui um comunicado aqui à Câmara. No dia 8/11, às 10 horas da manhã, teremos uma audiência pública para tratar do PLC 40 de 2017, que institui o Código de Obras e Edificações simplificado. Com a mudança, com o estudo que foi feito através da Secretaria, para simplificar os códigos que estavam aqui, inclusive nessa casa, são 5 códigos, iniciaram pelo Código de Obras, e está de parabéns à Secretaria,
lá de Assuntos Urbanos e tudo mais, o secretário Índio da Costa, por essa iniciativa que com certeza vai ser de um grande avanço aí para toda a cidade, para atrair novos investimentos. Às 10 horas da manhã, audiência pública, dia 8 do 11 agora. E também convidar alguns vereadores, hoje, às 19 horas, sairemos daqui às 18 horas aproximadamente, para ir a Rio das Pedras, e alguns dos vereadores aqui convidei, a todos os vereadores que aqui estão, os que quiserem nos acompanhar, seria muito importante para que pudéssemos juntos dar mais uma voz da Câmara, tranquilizando aquele povo de Rio das Pedras que está sofrendo muito. Inclusive, tivemos já 3 infartos, inclusive ali, as pessoas com essa adrenalina, e um caso ali foi, inclusive, de óbito. Seria muito importante aqui que os meus pares pudessem, a gente junto, ir a Rio das Pedras, mostrar aí que a Câmara tem compromisso e preocupação com as comunidades. Muito obrigado. Passa essa matéria seguinte, em tramitação ordinária, projeto de decreto legislativo número 45 de 2017, de autoria do vereador Otônio de Paula, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro, a Irene Ferreira. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta que justifica a presente sessão, a presidência convoca a sessão extraordinária para hoje às 18 horas e 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 1958 de 2016, projeto de lei número 1964 de 2016, projeto de lei número 88 de 2017, projeto de lei número 96 de 2017, projeto de lei número 115 de 2017, projeto de lei número 136 de 2017, projeto de lei número 143 de 2017, projeto de lei 188 de 2017, projeto de lei 254 de 2017, projeto de lei 295 de 2017, projeto de lei número 402 de 2017, projeto de lei 418 de 2017, projeto de decreto legislativo número 260 de 2017, projeto de decreto legislativo número 273 de 2017, projeto de decreto legislativo número 281 de 2017, projeto de decreto legislativo 286 de 2016, projeto de decreto legislativo número 6 de 2017, projeto de decreto legislativo número 7 de 2017, projeto de decreto legislativo número 14 de 2017, projeto de decreto legislativo número 18 de 2017, projeto de decreto legislativo número 21 de 2017, projeto de decreto legislativo número 30 de 2017, projeto de decreto legislativo número 32 de 2017, projeto de decreto legislativo número 39 de 2017 e projeto de decreto legislativo número 45 de 2017. Está encerrada a sessão. Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em tramitação ordinária, em segunda discussão,
Projeto de lei número 1958 de 2016, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dá o nome de Rua Raimundo Augusto Ribeiro, número 1934 a 2009, a Rua B, localizada na Avenida Santa Cruz, estrada número 8.250, comunidade do Marco 7, em Senador Camará. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Desculpa. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 1964, de 2016, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que dá o nome de Edilson Andrade Rodrigues, Canelão, 1942/2011, a praça inominada, localizada na Avenida Santa Cruz, estrada número 8.250, Marco 7, em Senador Camará. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei 88 de 2017, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a Assembleia de Deus, Ministério Vida e Luz, como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 96 de 2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei número 115, de 2017, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a associação Instituto Transformar como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de número 136, de 2017, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que inclui o Dia do Conselho Brasileiro de Psicanalistas e Terapeutas no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei número 5.146, de 2010. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 143 de 2017, de autoria do vereador Felipe Michel, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a Associação Brasileira de Psiquiatria como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 188, 2017, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que altera o nome da estação do VLT, localizada na Praça 15, e cria o Largo do Almirante Negro João Cândido. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei 254, de 2017, de autoria do vereador Zico, que inclui na lei número 5.242 de 2011, o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano do Brasil, IDSH do Brasil, como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão,
Projeto de Lei 295 de 2017, de autoria dos vereadores Rosa Fernandes e Carlos Caiado, que dá o nome de Engenheira Ana Maria Carvalho, na CIF, ao viaduto inominado, localizado no entroncamento da Avenida dos Campeões com a Avenida Brasil, no bairro de Bom Sucesso. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 402 de 2017, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a Igreja Metodista da Aliança em Senador Camará como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 418 de 2017, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Carlos Caiado, Cláudio Castro, mesa diretora, como Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que institui Programa de Aposentadoria Incentivada, PAI, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Leandro Lira. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 260 de 2016, de autoria do vereador César Maia, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao jornalista Rogério Ferreira de Araújo. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 273 de 2016, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, pós-mortem, a Luiz Severiano Ribeiro. A Luiz Severiano Ribeiro, fundador do grupo Severiano Ribeiro, empresa da área cinematográfica. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 281 de 2016, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cláudio Bonfim de Castro e Silva. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 286 de 2016, de autoria da vereadora Laura Carneiro, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Tereza de Almeida Rosa Cárcomo Lobo. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 6 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Áureo Lídio Moreira Ribeiro, deputado federal. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 7 de 2017,
de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Marcelo Ferreira Alves, presidente da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, Rio Tour. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 14 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao senador Romário de Souza Faria. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 18 de 2017, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Silvio Ernesto Cocharella Filho. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 21 de 2017, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Fabiano Gerbasi Sardinha. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 30 de 2017, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cláudio Luiz Lotenberg, médico oftalmologista. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 32 de 2017, de autoria da vereadora Marielle Franco, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Elza Santiago. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 39 de 2017, de autoria dos vereadores Cláudio Castro, Renato Moura e Zico Bacana, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Vinícius Medeiros Fará. Em votação, em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 45 de 2017, de autoria do vereador Otônio de Paula, que concede o título de cidadã honorária do município do Rio de Janeiro a Irene Ferreira. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta, esgotada a pauta que justificou a presente sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã. Desculpa. Convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Eu tenho que assinar, né? Tem que assinar. Então pode.